Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Novamente aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre fazemos, rogamos o amparo dos amigos espirituais para que eles possam continuar nos amparando nesses momentos de estudos e nos fortalecendo para enfrentarmos os grandes desafios da atual existência. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje, eu quero falar com vocês sobre a cura do leproso, de mais uma passagem belíssima do Evangelho de Jesus. Mas antes, vamos lembrar que nesse nosso estudo de hoje, uma vez que ele faz referência à cura de uma pessoa portadora de doença milenar, cujos casos mais graves ainda permanecem sem resolução ou com baixa resolução pela ciência. Falamos da lepra, o mal de Hansen ou a hanseníase, como se diz atualmente. É muito citada nos textos antigos, bíblicos ou não, existindo relatos de casos que datam de 1350 anos antes de Cristo. A enfermidade é descrita com detalhes lá em Levítico 13, mas a descrição podia e provavelmente incluía mesmo outras doenças de pele. O próprio termo também é aplicado às vestes e às casas, e parece ter sido geralmente empregado para descrever algo que era cerimonialmente impuro. Quando um leproso era purificado, entre aspas, e assim pronunciado pelo sacerdote, provavelmente a condição era autolimitadora, e não aquilo que atualmente nós poderíamos chamar de lepra, isto é, uma enfermidade causada por uma bactéria específica. Os termos atuais, para se referir à doença, ou mal de Hansen ou hanseníase, a título de curiosidade, têm origem no nome do médico norueguês Gerhard Henrik Armo Hansen, que desencarnou em 1912. Já em 1873, ele conseguiu visualizar no seu microscópio a bactéria Mycobacterium leprae, que é o agente causador dessa enfermidade. Bom, por falta de conhecimentos específicos, a hanseníase foi alvo de grande preconceito social, altamente discriminativo, produzindo isolamento de doentes que eram basicamente excluídos da vida em sociedade. A ignorância os apontava como impuros, pecadores e desonrados, que deveriam viver como marginais, fora do seio familiar, doméstico e da própria sociedade. Saibamos que no passado, os ancenianos moravam fora das cidades. Deveriam ter todas as partes do corpo cobertas de pano, com sinos presos ao pescoço ou membros para serem identificados. O estado de marginalidade, o abandono social, a higiene deficiente, entre tantos outros fatores, produziam infecções secundárias, exacerbando o sofrimento desses doentes. Mais tarde, com melhor compreensão da doença, foram criadas casas de saúde, sanatórios, os chamados leprosários, onde os portadores do mal de Hansen eram internados, muitas vezes ali permanecendo ao longo da existência. Ainda que existam alguns leprosários especialmente voltados para a internação dos mais graves casos, o conceito de exclusão familiar e social deixou de existir. Sendo assim, atualmente o enfermo pode viver com a família e conviver com os membros da sociedade. Entretanto, lamentavelmente, o preconceito, mesmo que mais abrandado, ele ainda persiste. E as curas realizadas por Jesus eram consideradas milagres,
sobretudo se levarmos em conta o efeito prodigioso ou maravilhoso do fato. Contudo, devemos ser cuidadosos para não aplicar à palavra o sentido popular ou até mesmo teológico que pode implicar na ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é a derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Ora, o raciocínio mais elementar indica que Deus, o Criador Supremo, não iria derrogar as leis por ele criadas. Não se pode supor que Deus se equivocaria ao definir a legislação divina. Nos evangelhos, nós identificamos dois grandes grupos de curas realizadas por Jesus. A primeira das enfermidades físicas, como por exemplo da mulher que sangrava, e os distúrbios mentais, cujos enfermos eram vulgarmente denominados endemoniados. Como por exemplo, temos a história do menino epilético e a dos endemoniados gadarenos, relatados no Evangelho. Há, porém, relatos de casos que nos tempos atuais não seriam indicados como uma doença propriamente dita. Um exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, também relatado nos evangelhos. Em verdade, os evangelhos não fazem distinção quanto à espécie dos milagres, quer envolvam transformações psicológicas, físicas ou espirituais. Sabemos atualmente que, com frequência, é difícil distinguir exatamente a causa das enfermidades e que, geralmente, há outras causas presentes que não apenas as causas físicas. Para nós espíritas, essas causas estariam subordinadas à lei de causa e efeito, considerando ações realizadas pelo espírito em tantas outras reencarnações. Feitas estas colocações, vamos passar à análise da cura do leproso, que assim é registrada por Mateus no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tenho poder para purificar-me. E ele estendeu a mão e, tocando-lhe, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente o leproso ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Apresenta a oferta prescrita por Moisés para que lhe sirva de prova. Irmãos, nesse texto uma ideia está presente. O evangelista quer demonstrar que Jesus era o Messias, aguardado pelo povo judeu. Porque Jesus tinha o poder de curar qualquer pessoa. Desse modo, é demonstrado que Jesus é verdadeiramente o Messias. E os poderes de cura de Jesus têm sido confirmados por numerosas tradições, tanto nos escritos cristãos quanto não cristãos. E até os seus inimigos admitiam a existência desse poder, embora o atribuíssem às artes mágicas. Temos então aqui uma contradição humana, que a história revela em relação às curas de Jesus. Para os seus discípulos, ele era e é o Messias. E o fato de curar física ou espiritualmente demonstra ser Jesus o enviado de Deus. Por outro lado, para os indivíduos que lhe faziam oposição, destacando-se a classe sacerdotal, ele era classificado como um bruxo e deveria ser combatido até com a morte, inclusive. Imaginemos, irmãos, o sofrimento espiritual daquele leproso. Ele era proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos quase sempre misturado. Todos o escorraçavam. Os vínculos da família se arrebentaram e os sonhos da juventude se converteram com certeza em trevas sinistras. Contudo, ao se acercar de Jesus,
O doente ele implora para ser limpo, a fim de que pudesse libertar a alma dos tormentos que trazia no seu íntimo, desde quando foi rotulado de impuro. E outro ponto que merece atenção é quando, após ter realizado a cura, Jesus recomenda não dizer nada a ninguém, mas ir aos sacerdotes e mostrar a comprovação do afastamento da doença. Jesus lhe disse: cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. De imediato poderá nos surgir uma indagação: por que Jesus instruiu para não divulgar a cura? Ao contrário, orienta para o beneficiário ir primeiramente mostrar aos sacerdotes e apresentar a oferta prescrita por Moisés. O fato de Jesus não desejar que os seus milagres fossem dados a público tem sido um dos problemas de interpretação. Quanto a isso, acreditamos existir algumas ideias. Primeira, Jesus teria dito essas palavras àquele homem para benefício espiritual dele, isto é, para evitar o espírito de soberba que poderia demonstrar após ter sido curado. Segundo, a proibição seria apenas para aquele momento. Depois de haver demonstrado ao sacerdote e ficar limpo à vista das autoridades, teria liberdade para relatar sua história. Terceiro, para esconder o segredo messiânico, Jesus não estava pronto naquele momento para se revelar como Messias. E quarto, Jesus não queria ser conhecido apenas como realizador de milagres, mas como Messias, o mestre da lei e da verdadeira religião. E acreditamos que, mais provavelmente, Jesus simplesmente não se interessava pelo aplauso popular, porque sabia ser vã e sem valor a glória entre os homens. Jesus só se interessava pela aprovação divina. Nisto, ele mostrou a verdadeira atitude de ministro de Deus. Não são muitos os que têm seguido esse exemplo. Recordemos a importância de aprendermos com o Mestre Nazareno a oportunidade de estender as mãos aos que se encontram enfermos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo bênçãos de auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando almas caídas. E para nos mostrar o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, Jesus preferiu se imolar, se sacrificar, morreu na cruz, mas de mãos estendidas, como que descerrando o seu coração de abundante amor pela humanidade inteira. Então, irmãos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. É tão bom relembrar Jesus. É tão bom lembrar os seus posicionamentos. Espero que tenhamos aproveitado esses pequenos momentos de reflexão e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos novamente sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.